Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à nossa oitava aula do curso de Avivamento Pessoal por meio das disciplinas espirituais. Hoje é a aula 8, ainda temos o mês de maio de aulas, são 3 meses desse curso, nós iremos até a aula 13, e também é importante falar, né, para os irmãos que na próxima segunda-feira é um feriado, é dia 1 de maio. Imagino que vai mexer com a rotina de todo mundo, de alguma forma. E com a minha também, eu estarei viajando nesse final de semana, a trabalho, e aí não vou ter condições de dar aula na segunda noite, porque eu estou voltando de viagem na segunda noite, então eu não vou ter como dar essa aula ao vivo, assim como a gente faz. Então, nós estamos nos organizando para gravar essa aula, a aula 9, que é da próxima segunda, para postar no grupo na própria segunda-feira, né? Então, só essa informação, tá? Hoje nós veremos 2 disciplinas importantes dessas 12 que estamos falando, né, ao longo das aulas, do que o Richard Foster trabalha no seu livro. Nós já vimos muito sobre oração, também sobre adoração, e ainda veremos, né, a ideia é que cada aula a gente veja 2 dessas disciplinas. E hoje nós veremos 2 disciplinas muito importantes, que é baseado no estudo da palavra de Deus. Tem a ver, então, com a meditação e o próprio estudo da palavra. Meditar na palavra e estudar a palavra. Hoje nós vamos ensinar nessa aula a respeito da centralidade da Bíblia em nossas vidas, a importância de estudarmos com profundidade a palavra e de também meditarmos nessa palavra. Então, fique conosco aí, né, e participe nas horas que a gente der o tempo de conversa, porque vai ser uma aula muito importante do nosso curso. Deixa eu colocar o PowerPoint. Ok, vamos lá. Então, vamos começar com a disciplina da meditação. Na sociedade contemporânea, o adversário, Satanás, ele tem especialização em 3 áreas: ruído, pressa e multidões. Se ele conseguir nos manter debaixo de um amontoado de coisa, de um ativismo, de uma correria, ele vai ficar satisfeito. Porque ruído, pressa, multidões, esse corre-corre nos atrapalha de ter uma vida cristã saudável, nos atrapalha de ter tempo com Deus, nos atrapalha de ter um bom relacionamento com Deus e com o próximo. Então, nós precisamos cuidar para que essas coisas não nos atrapalhem. Nós precisamos do silêncio, nós precisamos saber administrar nossas agendas, saber que há tempo para tudo, há tempo de pausa, há tempo de descanso, há tempo de meditar, há tempo de refletir nas coisas, e também precisamos saber ter um tempo, né, de solitude, que é uma das disciplinas que nós ainda veremos nesse curso. Então, ruído, pressa e multidões são 3 áreas que Satanás está interessado em que a gente viva nesse corre-corre, né, vivendo preso a essas situações de tal forma que a gente não desfrute do Senhor e que a gente não saiba refletir e meditar nos feitos do Senhor. Certa vez, o psiquiatra Carl Jung destacou: a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Ou seja, o diabo está interessado em nos levar a um ativismo que nos impede de que o nosso coração esteja no lugar certo daquilo que a gente vem a fazer com Deus, para Deus, né? Então, isso é muito importante. Richard Foster, então, ele continua dizendo: olha, se alimentamos a esperança de ir além dessa superficialidade que a gente vê hoje, né, em muitas pessoas, e às vezes nós também somos assim, essa superficialidade que a gente percebe na cultura,
seja ela de qual tipo de cultura seja, né? A cultura educacional, cultura folclórica, né? Cultura em todas as áreas, inclusive a religiosa, né? Nós precisamos estar dispostos, né, a descer ao silêncio recreador, ao mundo interno da contemplação. Então, se nós queremos ser pessoas mais profundas, pessoas que têm um coração reto, um coração temente a Deus, um coração que discerne a direção de Deus, pessoas mais maduras, pessoas mais sábias, nós precisamos, né, nos dedicar a algumas disciplinas espirituais. Precisamos aprender a buscar a Deus do silêncio, a quietar o nosso coração, como diz, né, a palavra de Deus, aquiete o coração, né, e ouça ao Senhor, e contemple o Senhor. Nós precisamos ter tempo, né, para essa busca regular com Deus na palavra de Deus. Então, para transmitir a ideia de meditação, né, a Bíblia emprega duas palavras hebraicas. Então, o que significa meditação na Bíblia? O que significa meditação, olhando especialmente para o Antigo Testamento, olhando para o significado no hebraico, né? O que significa essa palavra meditar na Bíblia, na palavra de Deus? Então, tem duas palavras, né, que costumam ser usadas, né, para trazer o significado de meditação. E essas palavras, né, sempre ela vem duas, né, dando essa ideia de meditação. Mas elas podem se apresentar da seguinte forma: pode ser ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer, significa refletir nas obras de Deus, tem a ver com a meditação, também tem a ver com relembrar as coisas que Deus fez, né? Relembrar, também tem a ver com ponderar sobre a lei de Deus, né? Então, essas atitudes, né, elas demonstram o que é meditação na palavra de Deus, né? Tem a ver com questões assim, onde aparece a palavra meditação, ela vai ter alguma dessa ideia, né, de ouvir a palavra de Deus, no sentido de ouvir para colocar em prática, claro, né? Ser ouvinte para praticar. Tem a ver com essa reflexão naquilo que Deus fez ou faz, tem a ver com relembrar os atos dele, porque a gente esquece muito fácil, tem a ver com refletir, ponderar sobre a palavra, a lei de Deus, né? E em cada caso que é usada, né, a ideia da meditação na Bíblia, a ênfase está numa mudança de comportamento como resultado do encontro com Deus vivo. Então, meditar tem a ver com uma atitude de busca, de reflexão na palavra de Deus que nos leve a uma transformação. Em outras palavras, essa é a ideia que a meditação, toda vez que aparece no Antigo Testamento a palavra meditação, a ideia é se atentar, refletir, buscar, ponderar na palavra de Deus, ouvir para praticar. Essa é a ideia, para colocar em prática. Então, a ideia da meditação tem a ver com se arrepender dos erros, das falhas e obedecer, né? Então, essa atitude, né? Essa disciplina de parar um pouco, de ler a palavra e meditar de tal forma que gere em nós uma disposição por obedecer essa palavra. Por isso que tem a ver com, ela vai gerar, toda meditação bíblica, ela deve gerar em nós uma revisão de nossa vida, de nossas falhas e uma busca por obedecer a Deus. Então, isso tem tudo a ver com a meditação. É alguém que está ouvindo a voz de Deus, está tendo um encontro com Deus, está meditando no Senhor, na palavra do Senhor, com o fim de buscar uma transformação. Então, podemos resumir a ideia da meditação com duas palavras. Significa ouvir de verdade a palavra de Deus, buscando obedecê-la.
Então, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Essa é a ideia que, no hebraico, sempre que aparecer a palavra meditação na Bíblia, você vai perceber. Não é apenas alguém que parou para refletir, mas é alguém que parou para refletir porque deseja colocar em prática, né? Ouvir e obedecer tem tudo a ver com a ideia que a Bíblia traz de meditação. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia e é um hino, né, de louvor à palavra de Deus. E a gente percebe, né, a ideia de meditação sendo trazida algumas vezes nesse salmo. Então, pegamos aqui 3 versículos para mostrar, né, a ideia da meditação. Então, o salmista diz: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. É como alguém que está ruminando a palavra de Deus, né? Está digerindo esse texto bíblico. Ele ama e medita o dia inteiro, fica lá, né? Na mente do adorador, né? E aí ele vai dizer, versículos 101 e 102, afasta os pés do caminho mau para obedecer a tua palavra. Ou seja, essa meditação o dia inteiro, esse amor à palavra, essa reflexão na palavra, leva o servo de Deus a fugir do caminho mau, porque ele quer obedecer à palavra. E ele diz também no 102, não me afaste das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Ele quer permanecer no caminho, ele quer obedecer, ele quer fazer a vontade de Deus, porque a meditação gera isso na pessoa que adora ao Senhor e que busca ao Senhor. Vamos ver outros exemplos de meditação na Bíblia, que fala mais das atitudes daqueles que vão meditar, né? Então, olha só, o Salmo 1, que é muito conhecido, né? Versículo 2, né? A sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Então, ele tem prazer na palavra do Senhor. Para ele, é algo que traz satisfação. E por isso, essa palavra, ele guarda, entende? Ele guarda. Por isso tem a ver com a obediência. Ele guarda, ele medita o dia inteiro, como alguém que deseja colocar em prática aquilo que ouviu de Deus, aquilo que está sendo ensinado por Deus. O Salmo 63, versículo 6, também passa essa ideia, né, nesse versículo, quando ele diz: Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Então, aqui, esse versículo também traz a ideia de meditação. Tem a ver com lembrar do Senhor, pensar nele, né, como que alguém que continua, permanece na palavra, continua pensando, refletindo. Ele diz, olha, eu penso em ti durante as vigílias da noite. Sabe? Então, às vezes, né, nós estaremos acordados de madrugada e muitas vezes é realmente o Senhor nos chamando para meditar nele, para orar, para refletir nos feitos do Senhor, refletir como temos vivido, como podemos melhorar a nossa vida, o que temos que nos arrepender, o que temos que colocar em prática, é como um coração ansioso de fazer a vontade do Senhor. E um outro salmo que eu trouxe é o próprio 119, né? Mas o versículo 148 vai dizer assim: Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Então, a palavra de Deus, né? Ela tem tantos ensinos, ela também tem promessas. Então, a meditação é essa reflexão, é esse guardar, é essa lembrança, né, das palavras do Senhor que nos trazem esperança, né, que aquecem o nosso coração. Então, a ideia da meditação traz essa atitude de alguém que está contemplando no texto bíblico, que deseja guardar o texto bíblico, porque é muito importante para ele essa palavra. Ele recebe com o coração muito ávido, né? Muito ansioso, muito desejoso de viver essa palavra no seu dia a dia, de colocar em prática,
porque ele deseja muito agradar ao Senhor, porque ele entende que essa palavra é preciosa para ele, e ele não sabe viver sem essa palavra. Agora vamos ver alguns personagens bíblicos, né, e atitudes de meditação, né, como nós estamos falando aqui, que é essa reflexão diante do Senhor, né, que significa essa busca de ouvir ao Senhor, né, e de ouvir a sua voz, meditar na sua palavra. Então vamos ver alguns exemplos aqui, olha. Eli, o sacerdote Eli, que morava em Siló, ele sabia, né, da importância de ouvir a voz de Deus, né? Então, quando Samuel, ainda garoto, teve aquela experiência da madrugada, né, de Deus o chamar, Samuel, Samuel, e ele não entende o que está acontecendo. Eli, então, entendeu, ele discerniu que era a voz de Deus. Então, Samuel precisava estar atento, precisava estar disposto, né, e corresponder a essa voz, né, para que, de fato, o Senhor pudesse falar ao seu coração, né? E Elias? Elias, o profeta Elias, né, que fugiu da perseguição da rainha má, Jezabel, e ele fugiu para o deserto, ele estava desanimado com aquela perseguição, até que ele foi para uma caverna, ele precisava de Deus, precisava ser consolado, encorajado, e aí naquela experiência, né, aconteceu vários fenômenos da natureza, mas aí quando Deus falou, né, ele discerniu a voz de Deus, né, ele meditou e ele ouviu e entendeu a voz de Deus quando ela veio. Ela apareceu no murmúrio de uma brisa suave. Foi na quietude do coração, no momento quieto, é que Deus falou com ele. E o profeta Isaías? Isaías também teve uma experiência com Deus, uma visão, e quando ele teve essa visão, ele viu o Senhor alto e exaltado, né, num trono, né, majestoso. E ali ele ouviu a voz de Deus, né, também como experiência de alguém, né, que estava receptivo, né, à palavra de Deus, à direção de Deus. E o Senhor veio até ele, contemplou e o chamou, né, e falou coisas tão importantes para ele e para a nação, né, de Israel. E o profeta Jeremias também teve, né, suas experiências, e em uma delas ele descobriu que a palavra de Deus era como fogo ardente encerrado nos seus ossos. Então ele sabia que a palavra de Deus era algo que precisava ser proclamada àquele povo que era tão rebelde, né, a nação, o Reino do Sul, né, que estava ali sofrendo o ataque da Babilônia, e Jeremias sempre trazendo a palavra de Deus, o povo rejeitava, e ele tinha, às vezes tinha vontade de não falar mais nada, mas aí ele diz assim, olha, como é que eu posso, né, guardar essa palavra para mim? Se ela é como um fogo ardente, não tem como eu guardar essa palavra, né? Então, mais alguém que teve grandes experiências de meditação na palavra do Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que teve esse hábito, né, de meditar, de orar, de se afastar e ir para um lugar deserto, um tempo de solitude, para ficar com o Pai, buscar comunhão e para ouvir a voz do seu Pai. Então, Jesus é o maior exemplo, né, que nós temos de alguém que priorizava realmente a meditação, o tempo a sós com Deus, né, para meditar na palavra de Deus, ouvir o seu Pai e obedecer e seguir tudo à risca que o Pai o orientava, né? Então nós vemos isso, né, olhando ainda para Jesus, né, nós vemos que na relação, né, sua com o Pai, Jesus mostrou-nos o modelo para a realidade do que significa ouvir e obedecer ao Pai, que é a ideia da meditação. Nós vemos isso, por exemplo, em João, capítulo 5, versículo 30, e João, capítulo 14, versículo 10. Então, Jesus disse assim, olha, por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra.
Então, ele tinha esse hábito de ouvir a voz do Pai, e ele era direcionado pela voz do Pai. Ele falava as palavras que vinham do Pai. Ele ouvia a voz do Pai, obedecia, era guiado por ela e anunciava a todos ao redor a palavra do Pai. Só fazia aquilo que o Pai dizia para ele fazer. Jesus também disse, né, que ele era o bom pastor e as suas ovelhas teriam uma característica especial que tem a ver com essa meditação, né? Ouvir a palavra do Senhor e obedecer. João 10, de 14 a 16, um texto muito conhecido por nós, né? Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, nós podemos aplicar esse texto e dizer que os verdadeiros discípulos de Cristo, os crentes, né, os verdadeiros cristãos, eles têm essa característica de meditar, de ouvir a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e buscar colocar em prática. Ele guarda, ele obedece a palavra do Senhor, que é esse conceito, né, de meditação. Então, o fundamento bíblico para a meditação, né, resumindo agora tudo isso que a gente falou, o fundamento bíblico para a meditação é que o nosso Senhor Jesus Cristo, bom pastor, ele não parou de agir nem de falar. O nosso Deus continua a trabalhar. Jesus ressuscitou e continua trabalhando no mundo, né? O nosso Deus é um Deus vivo. Ele não está pregado numa cruz, ele já ressuscitou. E ele está agindo, e ele está falando, ele tem uma vontade ao nosso redor. Ele tem uma direção para cada um de nós. Ele quer nos direcionar, ele quer nos dar sabedoria, ele quer que a gente se ajuste à vontade dele, à direção dele. E nós precisamos buscar, meditar, ouvir a voz dele e obedecer, porque ele continua agindo, ele continua falando. Nós é que muitas vezes não entendemos, nós é que nos afastamos dele, mas nós precisamos buscar de todo o coração ouvir a voz de Deus para obedecê-la, que é a meditação. Então, Jesus está vivo entre nós, como sacerdote para nos perdoar. Então, o busque, porque ele tem todo o poder de nos perdoar e tirar toda a culpa, né, que muitas vezes a gente carrega. Jesus também ele é um profeta. Ele está sempre falando. Ele quer nos orientar, ele quer falar, ele quer nos direcionar. Ele é profeta para nos ensinar. E ele também é rei. Ele quer governar o nosso coração, ele quer governar as nossas decisões, ele quer ser rei sobre nossas vidas. E ele também é um pastor que está disponível para nos guiar. Então, esse é o fundamento bíblico para a meditação. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que está agindo, é um Deus que está acessível aos seus filhos, né? Aqueles que o buscam. Ele não está longe, ele está perto, ele está disposto para ser nosso sacerdote, nosso profeta, nosso rei e nosso pastor. E ele nos chama para uma experiência real e pessoal e diária com ele. Amém? Qual o propósito da meditação? O propósito da meditação significa, isso aqui é muito importante, significa permitir a Cristo edificar um santuário interno em nosso coração. É a gente ter uma busca do Senhor de tal forma que a gente dê espaço para Ele edificar o nosso coração, para que Ele tenha espaço para falar, para nos direcionar, para moldar o nosso coração. Significa construir um lugar para o Senhor falar a nós, né? É um lugar interior, né? É essa busca, essa comunhão que nessa busca pela comunhão com o Senhor, por meditar na sua voz, na sua palavra, tem esse poder de nos transformar.
de transformar o nosso caráter, os nossos desejos e as nossas aspirações. Então, o Evangelho é o poder de Deus, né, para nos transformar diariamente. E nós precisamos dessa comunhão que transforma. Todos nós precisamos, todos os dias. Nós somos pecadores, né, que precisam de suporte do alto, que precisam de orientação, que precisam se santificar, né, que precisam, né, da unção do alto, que precisam da sabedoria de Deus. Então, é essa comunhão que a gente busca na meditação, que tem esse poder, né, de nos levar a refletir em Deus, na sua palavra, e transforma a nossa vida. Não há como deixar acesa a chama eterna do santuário interior e permanecer igual, pois o fogo divino consome tudo que é impuro. Então, nessa comunhão, nessa busca, nessa meditação, nós vamos perceber que nós vamos sendo transformados, porque o fogo de Deus, né, no nosso interior, vai transformando, vai nos purificando, né, e vai nos fazendo, né, a cada dia um pouquinho mais parecidos com o Senhor, né? E também, né, é importante dizer, né, então, que a meditação é esse desejo por ouvir a voz viva de Deus. E a palavra de Deus, né, nós sabemos que ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, né? Essa palavra, né, ela fala ao nosso coração. Quando a gente medita nesse livro, né, na palavra de Deus, ela é uma voz viva, é uma voz real, é uma voz verdadeira, é uma voz poderosa, né? Então, a meditação nos convida com ousadia a entrar na presença viva de Deus, sem nenhum intermediário, né? Por quê? Porque Jesus Cristo é o vivo e novo caminho que nós temos, né, para se chegar ao Pai, ao trono da graça do Pai. Então, nós podemos, né, buscar com ousadia, por causa do sangue de Jesus, entrar na presença de Deus e nessa busca pela meditação, ouvir a Deus e obedecê-lo, porque Deus quer se comunicar conosco continuamente. Um outro ponto importante que Richard Foster também aborda é a respeito, né, da imaginação. Claro que quando ele entra nesse assunto, ele entra com muita cautela, né? Mas ele vai explicar esse argumento, né, dizendo que Deus nos deu, né, uma mente para nós pensarmos, refletirmos, ponderarmos. E a própria imaginação, né? A imaginação foi algo que Deus nos deu. Só que, claro, o pecado contaminou essa imaginação, né? E muitas vezes a imaginação é usada por nós, né, de uma maneira errada, equivocada, né? Ou maquinando algo que não tem nada a ver, né? No entanto, Richard Foster ele vai argumentar o seguinte, que quando nós nos convertemos, né, uma das áreas que o Senhor deseja nos purificar, nos santificar, é a nossa mente, né? E tem a ver com uma das questões é a própria imaginação. Então, ele vai, né, explicar que nós podemos exercitar, né, usar a imaginação como um meio, né, para nós aprofundarmos a meditação. Então, ele diz assim: a imaginação põe uma âncora no pensamento e atrai o foco da nossa atenção. Então, quando a gente exercita uma imaginação, claro, santificada, né, submissa a Deus e à palavra de Deus, ela traz assim experiências muito interessantes, né? Então, olha só, o próprio Senhor Jesus recomendou esse exercício. De que forma? Quando ele contava tantas histórias que faziam seus ouvintes imaginarem aquela situação. Então, é nesse sentido, né, que Richard Foster vai dizer. Então, quando ele contava as suas parábolas, né, e ele usava ilustrações, né, do campo, né, ele usava várias histórias, quando ele dizia as histórias. Então, a ideia, né, daquelas histórias
era fazer com que os seus ouvintes se imaginassem naquele lugar, naquela posição, naquele cenário, naquela situação, para que a mensagem pudesse vir com mais força, né, no coração dos seus ouvintes. Então, veja bem, pegando então essa ideia da imaginação, nós vemos então o exemplo das parábolas de Jesus, os próprios contos cristãos, né, como a gente tem recomendado para vocês, né, o Peregrino, o Doador de Sonhos, até os livros de C.S. Lewis, né, as Crônicas de Nárnia. Então, são histórias cristãs cujo objetivo desses livros, né, de ficção é o quê? É nos fazer nos imaginar sendo naquele contexto, naquela história, se colocando no lugar de algum personagem. Então, isso é um exercício de imaginação, né? Então, a imaginação faz parte do nosso dia a dia, né? Só que ela pode ser negativa, paralisante, né? Pode nos tirar do foco, mas ela também pode ser positiva, pode ser uma imaginação que nos leve a uma boa reflexão, a um crescimento, né? Então, tá aí alguns exemplos, né? Outro exemplo, imagine você participando de alguma passagem bíblica. Quem nunca se imaginou em alguma passagem bíblica? Por exemplo, a gente vai ouvir um sermão. Um pastor, quando vai pregar, a ideia, né, que todo pregador tem é de falar de tal forma aquela história bíblica que a gente se coloca no lugar. Então, por exemplo, o povo atravessando o deserto. Quantas vezes, né, os pregadores pregam e falam de tal forma, né, e aplicam de tal forma que a gente muitas vezes se vê no deserto, né, buscando uma terra prometida. Ou então Jesus em alto mar, né, eu vi recentemente uma pregação de Hernando Dias Lopes, em que ele usou aquele texto de Marcos 4, né, quando os discípulos estão com Jesus em alto mar naquele barco. Jesus está dormindo. Então, todo o sermão dele ele foi aplicando, né, fazendo a gente se sentir naquele barco, né, nas lutas, nas tempestades da vida. Né? Então, quantas vezes a gente lendo a palavra de Deus, a gente pode meditar e se ver naquela passagem. Uma vez a gente fez um quebra-gelo, né, num pequeno grupo, em que o quebra-gelo era o seguinte: é, pense em uma passagem bíblica que você gostaria de estar presente, né, que você imaginaria estar presente. E aí surgiram várias passagens bíblicas diferentes, né? Surgiram passagens bíblicas de um momento com Jesus, né? Alguém falou, eu queria ser como Maria lá, a irmã de Lázaro, quando Jesus estava na casa dela, né? E ela podia estar ali sentada aos pés de Jesus, né? Aí alguém falou, eu gostaria de estar em Pentecostes, né? Tendo aquela experiência, né? Tão forte que foi, tão impactante, né? Quando o Espírito Santo desceu, né? Na igreja. Aí alguém falou também, eu gostaria de estar nas bodas do Cordeiro, né? Lá descrito em Apocalipse, né? Um dia, né? Nós estaremos lá, né? Na vida eterna. Então, esse exercício ele é positivo, ele nos ajuda, né? Muitas vezes. Eu já ministrei o lava-pés e pedi, né? Para aquelas pessoas que estavam sendo ministradas com o lava-pés para fecharem os olhos, né? E enquanto elas estavam fechando os olhos, eu comecei a orar por elas e pedir que elas passassem por essa experiência de olhos fechados. E enquanto outras pessoas vieram, começaram a lavar os pés de cada uma delas, né? Eu comecei a ministrar, dizendo assim, olha, se veja como naquela cena, imagine você naquela cena em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? Jesus está aqui presente. Ele está lavando os teus pés. Claro que ele está aqui usando os seus servos, né? Então, foi uma experiência, foi uma ministração, né? E a ideia era levar, né, os crentes a ter uma experiência com esse ensino tão forte de Jesus, né? A humildade, o servir o próximo, né? O cuidar do outro, né? E se comprometer com a igreja, né? Então, e foi uma experiência riquíssima. As pessoas
se sentiram, né, impactadas por aquela ministração e desejosas de viver essa humildade que esse ensino traz, né, esse servir o próximo. Também já usei, né, a estratégia da imaginação quando estive ajudando algumas pessoas precisando de libertação, especialmente pessoas que precisavam perdoar outras que magoaram elas. E nessa hora, né, é um tempo de oração que a gente leva a pessoa a orar, né, entregando a Deus, né, perdoando essa pessoa pelo que ela fez, pelo que ela falou. Tem tanta gente paralisada, magoada, né, com pessoas que não conseguem perdoar. E nesse exercício que a gente ajuda a pessoa a perdoar, orando por ela e depois ajudando ela a orar, né, perdoando, entregando a Deus. E aí, em determinado momento dessa oração, a gente pede para essa pessoa se imaginar colocando toda a sua mágoa numa caixa, em algum lugar, e entregando nas mãos de Deus. É um exercício mental de entrega. E quando as pessoas fazem esse exercício, né, de oração, é uma oração e é uma entrega, nós vimos resultados, né? Nós vimos as pessoas se comprometendo com aquele perdão e entendendo que realmente entregou para Deus. Porque o exercício da imaginação, de entregar para Deus, além da oração, de confessar o perdão, orar, e o exercício, né, de imaginar entregando nas mãos de Deus, ajudou essas pessoas a tirar, né, aquele fardo, né, aquele peso, e elas perceberam que, de fato, né, elas confirmaram que entregaram para Jesus aquela situação, né, e conseguiram seguir adiante, né, em suas vidas. Então, eu trouxe aqui isso. Já vou mostrar algumas imagens bíblicas para reflexão. Mas a questão de preparando-se para meditar. Então, algumas dicas de Richard Foster sobre esse preparo necessário para meditar. A gente não pode meditar de qualquer forma. A gente precisa de um preparo, né? De algumas coisas no lugar para que isso aconteça. Então, algumas dicas. Busque um lugar silencioso, livre de interrupções. Não é à toa que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta e vai buscar, e vai orar, né? Então, busque um lugar silencioso. O barulho atrapalha, né? O ruído atrapalha, como a gente viu, né? Então, um lugar silencioso. Por isso que é tão bom, né, você orar de madrugada ou cedinho, quando todo mundo ainda está dormindo, ou então quando você estiver sozinho, né? Porque ajuda você na reflexão. Outro ponto. Se possível, busque um lugar de onde possa contemplar uma bela paisagem, né? Então, se for possível, né, você estiver numa praia, puder estar num parque, né, ou se a tua casa tem um lugar, um quintal, né, é ótimo, ajuda demais, né? Porque a natureza revela a glória do Senhor, né, como a gente sabe, né? Mas, claro, isso é se for possível, né? Eu não posso ter sempre um lugar assim para buscar a Deus, né? E não estou dizendo que isso é necessário, né? Sem isso a gente não busca a Deus. Claro que a gente busca. Mas se você puder estar em algum lugar, né? Assim, com uma bela paisagem, com certeza ajuda muito, né? Nesse tempo a sós de meditação. Outro ponto, encontre uma posição que seja a mais confortável possível e que distraia menos. Isso aqui é importante, né? Às vezes as pessoas querem ditar, né? Não, você, para buscar a Deus, você tem que estar sentado, ou você tem que estar em pé, ou você tem que estar deitado, ajoelhado, né? Não existe uma regra, né? Vai ter hora que a gente vai querer sim se ajoelhar, né? Que é uma posição de humilhação, né? Diante do Senhor, de reverência, mas vai ter hora que a gente vai preferir estar sentado ou até em pé, com os braços para cima, né? Não tem uma regra, mas nós sabemos que aqueles que querem um tempo, né, porque ele precisa se concentrar, não é isso? Na meditação tem que se concentrar. Então, às vezes tem coisas que distraem essa meditação. Então, escolha uma posição que não distraia, que te deixe, né, mais concentrado nesse exercício. Né? Tem gente que se ficar deitado vai dormir, né?
Mas não quer dizer que não pode ficar deitado. Tem gente que não tem essa dificuldade, não vai dormir e prefere ficar deitado porque é uma posição confortável, né? Então, essa questão é importante, definir a posição que seja confortável e distraia menos no foco de ter um tempo de meditação. Um quarto ponto, às vezes é bom fechar os olhos para eliminar as distrações e focar em Cristo. Não é à toa que a gente, ao orar, pede para fechar os olhos. Então, fechar os olhos não é um mantra, né? Não é uma questão apenas por tradição, porque todo mundo fecha os olhos. Não. Quando a gente fecha os olhos para orar, é porque a gente quer se concentrar, a gente não quer se distrair, a gente quer pensar em Deus, colocar a nossa mente submissa, rendida ao Senhor, né? Tem momentos que será proveitoso refletir sobre uma imagem, um quadro, ou até uma cena bíblica, né? Então, são ideias, são dicas, né? 6. O alvo é concentrar a atenção do corpo, das emoções, da mente e do espírito na glória de Deus, na face de Cristo, de acordo com 2 Coríntios 4:6. Ok? Então, agora sim, eu trago algumas imagens, né? De desenhos, né? De algumas cenas bíblicas, né? Especialmente cenas bíblicas, mas que são imagens para reflexão, né? Para meditação. Não que a gente precise delas, né? Mas elas também apontam coisas assim significantes, né? Então, por exemplo, você vê a parábola do filho pródigo, não é? Uma história tão linda, tão bonita, né? Que Jesus conta. E aquele reencontro do filho, né, com o seu pai é fantástico. E essa cena aqui, né, desse pai abraçando o filho, perdoando ele, é o abraço de Deus, né, nos perdoando. É todo aquele que volta para a casa do pai, né, arrependido dos seus erros, né? E essa história é fantástica, né? Mas olha que imagem linda, né, que reflete bem essa história. Tem tudo a ver, né? Também Cristo, ele é o leão da tribo de Judá, né? Ele também é o cordeiro, né, que foi morto, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão, né, como diz a música. Essa imagem, né, de Jesus cuidando das ovelhas simboliza muito bem o Salmo 23, né, que Jesus é o bom pastor e ele cuida, né, de nós como quem cuida das ovelhas. Jesus também falou que cada um deve carregar a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, assim como Jesus, né, ele carregou no nosso lugar, então nós devemos carregar a nossa cruz, né? Devemos carregar a nossa cruz, devemos nos humilhar, né, diante da cruz de Cristo, né? Devemos nos humilhar diante do Senhor, né? Porque é Ele que é o Rei, Ele é que é o Senhor. Essa imagem de Pentecostes também, né? É o texto bíblico, né, que nos leva a meditar nesse momento tão importante da igreja. Jesus e seus discípulos, seu grupo de 12, como eles estavam sempre atentos ao Senhor, né, sempre aprendendo com Jesus. Esse texto, essa imagem também de Jesus, Jesus bem grande, né? E várias pessoas, né, no mundo todo seguindo a Cristo, né, tem a ver com a grande comissão, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, né, para que toda tribo, língua e nação, né, povos se rendam a Cristo, nossa missão, né? Essa cena de Jesus, né, com a mão assim entrando na água, né? É aquela cena famosa de Pedro mergulhado, né? Ele andou sobre as águas, mas quando viu aqueles ventos fortes, né, ele vacilou na fé e mergulhou e Jesus foi ao encontro dele para salvá-lo, né? E finalmente essa cena aqui que mostra a nossa chegada, né, no reino celestial. Jesus feliz, nos recebendo e dizendo: servo bom e fiel, né? Entra no meu reino. Então, todas elas são baseadas em passagens bíblicas, né? E elas trazem as próprias passagens bíblicas nos levam a meditar, né? A refletir, a se colocar naquele lugar. Essas imagens refletem isso, né? Mas, como eu falei,
Não que a gente precise dessas imagens, né? Mas elas são uma boa reflexão, né? E os próprios textos nos remetem a uma boa meditação daquilo que eu preciso ouvir de Deus e obedecer, tá? Então, quais são as formas de meditação? Eu estou encerrando, né, sobre meditação. Então, seriam 3 formas de meditação, que a gente vai destacar aqui de Richard Foster. Uma delas, que é a principal, que a gente está falando aqui o tempo todo, que é meditar nas Escrituras. Então, essa é a forma principal de meditação. A palavra escrita se torna palavra viva dirigida a nós, a você, né? Então, essa palavra foi escrita para o nosso ensino, para o meu ensino, né? Significa ter um tempo na palavra de Deus de tal forma que eu possa refletir, né, e viver a experiência do texto, né, internalizar aquele texto. Então, para isso é preciso buscar com o coração humilde, né, internalizar a passagem bíblica e torná-la pessoal a mim, né? Então, não caia na tentação de percorrer várias passagens de maneira superficial. Escolha um trecho não tão longo e permita que os ensinos criem raízes em você. Então, essa é a meditação nas Escrituras. É a gente, né, ter esse tempo de reflexão na palavra de Deus de tal forma que a gente pense nela o dia todo, né? Que ela mexa com a gente e ela nos desafie a viver uma transformação de tal forma que a gente viva esse texto, viva essa palavra, né? Então, continuando, né, sobre essa forma principal de meditação, né, meditação nas Escrituras, é como uma digestão do pensamento, né? A digestão, né, ela não é rápida. O alimento, né, vem, a gente come e a gente passa um tempo digerindo, né? Então, é essa a ideia da meditação, né? Então, a ideia de meditação tem a ver com buscar visualizar na mente aquela cena, quando o texto for narrativo, né? Claro, existem vários tipos de texto na Bíblia, né? Mas a maioria são textos narrativos, então é um exercício de visualizar na mente a cena. Também tem a ver com a meditação, a gente fazer uma paráfrase daquela passagem que a gente está meditando, ou seja, é uma tentativa de tentar reformular esse versículo, esse texto com nossas próprias palavras, né? Isso é parafrasear, né? O texto, minhas próprias palavras, né? Vou tentar fazer esse exercício entendendo aquele texto, né? E dizer o que significa aquele texto. É um exercício de meditação. Também tem a ver com a meditação buscar personalizar essa passagem para mim, para a minha realidade que eu estou meditando. E também uma outra questão que envolve a meditação é enfatizar cada palavra que o texto está trazendo ali. Então, olha só esse exemplo de Filipenses 4:13, um texto tão conhecido, né? Que tem 6 palavras. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, que tal você pensar em cada palavra desse versículo? Então, comece pensando no tudo. Tudo. É tudo, né? Tudo. Todas as coisas, né? Todas as dificuldades, todos os problemas, todos os gigantes, né? Tudo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso vencer. A escassez, a dificuldade, a perda, tudo eu posso naquele que me fortalece. Daí o texto fala do posso, né? Eu posso, né, vencer. Deus me capacita, Ele me ajuda, né? Ele me fortalece, né? Ele é o Deus que me dá a capacidade, que é o posso, né? Então, tem um naquele, né? Ele, né? É Cristo, né? É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele está presente para nos ajudar, né, a superar as dificuldades, a vencer as dificuldades, os dias maus, né? Então, naquele que é Ele que me fortalece, né? Eu hoje, Alexandre, na minha dificuldade, nos meus anseios, nas minhas angústias, né? Ele me fortalece. Ele é poderoso para me fortalecer na minha fraqueza.
eu posso ser forte nele. Então, olha só que exercício interessante, né? Em um versículo que cada palavra tem seu valor, tem sua importância para a nossa reflexão. A segunda forma de meditação é meditar sobre a criação, não é? A criação revela a glória do Senhor, né? Então, o Salmo 19:1, né, fala sobre isso, né? Que a glória de Deus é revelada, né? Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, o grandioso Criador do universo nos mostra um pouco da sua glória por intermédio da criação. Então, que tal meditar na criação de Deus? Descubra a glória de Deus em suas criaturas, tudo que ele fez, a natureza, né? Preste atenção à ordem, né? Como ele foi perfeito, tudo que ele fez. Observe, pegue, ouça o canto dos passarinhos, né? Então, a criação revela a glória do Senhor. Por isso que uma das dicas é, se você puder meditar em um local bonito, né? Num local, numa praia, num parque, né? Porque realmente, né, tudo que Deus criou é lindo, é belo e revela um Deus perfeito, um Deus grande, Deus poderoso, Deus sábio. Então, essa é uma segunda forma de meditar, né? E a terceira forma de meditar, né, que Richard Foster apresenta, é meditar sobre os fatos do nosso tempo. Então, nossa época, nosso momento na história tem algo a nos ensinar. Então, procure perceber a importância dos fatos da nossa época. E aí você pode tanto meditar na sua circunstância pessoal, tem algo, né, que Deus está querendo, né, falar conosco, em nossa circunstância pessoal, familiar, podemos também dizer, da nossa igreja e da história, né, do nossa cidade, nosso país e até do mundo, da nossa época. Então, procure perceber a importância dos fatos que estão acontecendo, pesquise, analise e discirna com profundidade no significado dos acontecimentos atuais, de tal forma que você consiga ter um discernimento bíblico, né? Um entendimento do que Deus quer para a sua vida hoje, para a sua família, para a sua igreja, para a nação, para o mundo. Então, por exemplo, nós temos visto, né, que os fatos da história mundial hoje estão cada vez mais sinalizando que Jesus está perto de voltar. Isso é óbvio, né? Quando a gente medita em tudo que estamos vivendo, todo esse pecado, cada ano o mal vai aumentando, cada ano o ser humano vai ficando mais endurecido, né? Cada ano a gente vai vendo, né, os sinais de tantos terremotos, de tanta corrupção, né, de tanta doença, né, guerras, tudo isso são sinais, né? E nós precisamos buscar de Deus uma perspectiva bíblica, né, para responder a esse tempo que estamos vivendo, né? Então, meditar sobre os fatos que estamos vivendo, buscando uma direção bíblica, um entendimento bíblico, uma palavra profética, essa é a meditação, né? Terceira meditação, terceiro tipo de meditação. Então, medite nas orientações bíblicas sobre como fazemos para sermos sal e luz neste mundo decadente e sombrio. Então, vou dar uma pausa, tá? Mas não vai poder ser longa por causa do nosso tempo. O estudo de hoje ele é bem, né, cheio. Então, só queria dar essa pausa. Nem vou tirar aqui a tela, mas se alguém quiser participar, seria ótimo, respondendo, né, alguma dessas perguntas, ou então algo que chamou a sua atenção, do que a gente viu até aqui sobre meditação, né, você pode falar, né? E as perguntas que tem aqui qual foi a última vez que Deus falou com você através da meditação e você ouviu e obedeceu a sua voz? E a segunda pergunta é: você tem praticado os três tipos de meditação? A meditação bíblica, a meditação na criação e a meditação nos fatos atuais? Então, essa é a hora que eu gostaria de ver vocês e ouvir alguma participação aqui. Precisamos dessa interação.
E aí, gente, tudo certinho? Todo mundo está entendendo direitinho? Alguma experiência, algum exemplo, algum ponto chamou sua atenção? Essa semana eu tive, assim, uma coisa que eu percebi que Deus estava falando comigo, veio à minha mente algumas coisas que eu estava Uhum, vivendo, a situação, a circunstância, uhum, e eu, eu chegava a algumas conclusões dessas circunstâncias, aí eu uhum, percebi, Deus está falando comigo. Aí passado um tempo, aí eu fui ter que parar, e fui parar, fui procurar uhum, um lugar para uhum, ouvir e para discernir uhum, essa circunstância que eu estava vivendo. uhum, Foi algo assim, eu estava atarefado, estava fazendo atividade, mas aí uhum, eu tive que deixar a tarefa, a uhum. atividade, e aí eu procurei um lugar mais tranquilo Percebeu que precisava parar para pois é, pensar e refletir naquilo que estava vindo, né? e foi realmente profundo isso. Glória a Deus. Aí eu levei logo o papel para escrever, né? Uhum, Eu tenho que escrever o que eu vou ouvir. Foi maravilhoso isso aí, glória a interessante. Deus. Eu tive uma experiência bem recente. Eu tô meditando em Daniel, né? E aí, semana passada, geralmente eu leio de 2 a 3 capítulos, né? É a média. E aí, nesse dia, eu eu fui começar a ler o capítulo 6. E o capítulo 6 é aquela experiência, né, de Daniel, em que ele há uma trama contra ele, e aí ele é pego, né, adorando a Deus, quando deveria adorar a imagem, né, do rei Dario, e aí ele é colocado na cova dos leões. E esse texto é muito conhecido por nós, né? Mas quando eu li esse texto, procurei meditar, e aí eu comecei a grifar, né, com o lápis, eu gosto de fazer isso, aqueles versículos mais chaves, né, desse capítulo. E aí, de repente, assim, esse capítulo falou tanto comigo, ele não é grande, é um capítulo pequeno. Ele falou tanto comigo que eu não consegui ver mais nada. Nesse dia, eu parei tudo, e foi tão forte essa experiência nesse texto, que isso me levou a um tempo de louvor a Deus e de oração, né? De alguma forma, nessa reflexão, esse texto falou muito forte comigo e me levou a um tempo de adoração a Deus, de ver assim como Deus de Daniel, né, o livrou, né, me fez refletir no Deus que me livra, né, das minhas situações, dos meus problemas, das minhas lutas, de saber, né, como Deus foi adorado por essa experiência, né? O próprio rei, né, falou que não há Deus como o Deus de Daniel, né? E como é lindo ver que o Deus que respondeu a essa oração, né, de Daniel, que era um homem íntegro. Então, assim, foi tão forte, é um texto tão conhecido, mas me tocou de tal forma que eu tive um tempo com Deus, assim, tive uma experiência com Deus. Eu parei tudo para apenas adorar, meditar mais nesse texto, me colocar nessa situação, né, de ter esse Deus, né, presente, esse Deus poderoso. Então, foi bem uma experiência de meditação bíblica, né, que me fortaleceu demais, né, uma experiência recente. Mais alguém? Ok, tranquilo. Então, vamos continuar, porque ainda tem é um assunto menor, mas também faz parte desse estudo e compõe esse ensino sobre a palavra de Deus. Então, a gente viu sobre meditação bíblica, tá? E agora nós vamos ver sobre o estudo bíblico. E, principalmente, a ideia é entender a diferença e aquilo que também tem em comum. Tem algumas coisas em comum, claro, né? Que é o estudo bíblico e a meditação bíblica. Então, são duas coisas muito parecidas, mas que têm algumas diferenças, tá? Então, olha só, Richard Foster vai apontar essas diferenças. Então, o estudo bíblico,
ele é um tanto diferente da meditação bíblica. Então, ele diz assim, olha, a meditação bíblica, ela é mais devocional. Já o estudo bíblico é mais analítico. Ou seja, a meditação, ela é um encontro com Deus, vamos dizer assim. É uma busca por ouvir a voz de Deus. Já o estudo é um desejo por aprender mais daquele texto. Então, eu vou aprofundar no estudo do texto, né? Eu vou ser mais minucioso, detalhista, eu vou anotar, né? Eu vou pesquisar, porque eu quero aprofundar, eu quero entender mais ainda esse texto, né? Essa revelação que está na Bíblia, né? Nesse texto que eu desejo aprofundar nele. Então, são duas coisas importantíssimas, tá? São duas disciplinas diferentes, mas as duas são centradas na palavra de Deus, né? Em aprender, conhecer e praticar a palavra de Deus. Mas uma é mais devocional, né? É eu buscar ouvir a voz de Deus para obedecer, e a outra é um estudo aprofundado daquele texto, né? Então, outra diferença, outra forma de explicar a diferença, né, de meditação e estudo. A meditação é essa busca por saborear a palavra de Deus, né? Já o estudo é essa tentativa de entender cada explicação, né, que o texto está trazendo, né? Buscar a explicação. Outra questão que ele vai trazer, né, trazendo essa distinção. No estudo bíblico, a prioridade é a interpretação do texto, o que ele significa, e eu vou aprofundar nesses significados, nesse entendimento que o texto traz aqui para o meu ensino, né, para a minha vida. Já a leitura devocional, a prioridade é a aplicação. Então, eu também estou ali, diante da palavra, mas a minha ênfase maior naquele momento é o que esse texto significa para mim. Não que eu não busque entendê-lo, claro que eu busco entendê-lo, mas eu estou ali no exercício de entendê-lo para aplicar na minha vida. Já no estudo bíblico, eu também quero entendê-lo, mas eu estou muito mais atrás de conhecer esse texto, né, de maneira mais organizada, as ideias estruturadas e buscando significados mais profundos, né, que esse texto me traz para o meu conhecimento, entendimento e também é para eu viver, né, claro, né? Então, olha só, a disciplina do estudo, então, o argumento, né, que ele vem trazer é que também tem esse propósito de transformar a nossa vida, né? Porque a gente precisa, na verdade, das duas coisas, tanto da reflexão que nos leva à prática, como também o entendimento. E, inclusive, vai ter momentos que a gente vai fazer duas coisas juntas, né? Por exemplo, os pregadores, eles precisam estudar o texto a fundo, porque eles vão ensinar, precisam conhecer, mas eles também têm uma tarefa de meditar naquele texto e colocar em prática, aplicar, não só para o ouvinte, mas para si mesmo, né? Todos os pregadores aqui, que tem vários pregadores aqui com a gente, né? Sabem desse exercício que a gente faz semanalmente, né? Quando a gente vai pregar. Então, a gente seleciona aquele texto, a gente precisa tanto de meditar nele como estudar nele, né? As duas coisas precisam acontecer para que eu seja um bom pregador ali, né? E isso também serve para quem vai ensinar numa escola bíblica ou no próprio pequeno grupo, né? Então, nós precisamos das duas coisas. Mas falando agora do estudo especificamente, né? O que transforma na nossa vida é a renovação da nossa mente, né? Como diz Romanos 12, 2, né? E não se conformem com esse século, né? Não se amoldem a esse mundo, mas sejam renovados, sejam transformados, né? Renovados, né? Não se conformem, né, a esse século, mas deixai-vos transformar, né, pela palavra de Deus, né, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, nós precisamos renovar a mente. E o estudo, né, é essa busca por ter uma mente, né, ensinada por Deus, uma mente cristã, uma mente bíblica, uma mente
né, que tem a palavra de Deus, né, bem entendida, né? Então, a mente renovada, aplicando-se a ela as coisas que a transformarão. E a disciplina do estudo da palavra tem esse poder. Não que a meditação também não tenha, tá? As duas coisas têm esse objetivo na nossa vida. Então, a disciplina do estudo da palavra é o veículo básico que nos leva a ocupar o pensamento, né? Filipenses 4:8 fala sobre isso, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós precisamos pensar na palavra de Deus, meditar e estudar a palavra de Deus, porque isso muda o nosso pensamento, né? Então, olha só, a gente pensa e o pensamento, né, é capaz de gerar em nós algumas atitudes. As atitudes, né, ou atitude tem a ver com a predisposição para algo, né? Então, a atitude pode nos levar a comportamentos, né, que nós queremos colocar em prática, e esse comportamento praticado regularmente se transforma num hábito, né? Então, tudo começa com o pensamento. Quanto mais a gente pensa na palavra de Deus, quanto mais a gente estuda ou medita na palavra de Deus, isso vai gerando em nós predisposição para obedecer essa palavra, para praticá-la, e isso sendo hábito na nossa vida, nos torna fortes biblicamente, firmes e capazes como instrumentos do Senhor, né? Então, olha só, o estudo da palavra é uma das principais formas que Deus usa para mudar-nos. Podemos fazer e nos envolver em muitas coisas que não nos libertam nem transformam, mas só a verdade da palavra de Deus nos liberta. Foi o que Jesus falou, né? Permaneçam na minha palavra e vocês serão meus discípulos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o estudo da palavra é essa busca por conhecer, por entender essa palavra que é poderosa para mudar a nossa mente e a nossa prática, né? Então, nós precisamos dessa verdade que é a palavra, porque tudo que está fora da palavra, né, os ensinos fora da palavra são mentirosos, né? São superficiais, não tem o poder que a palavra traz à nossa vida, né, de nos libertar, né? Embaraço, estagnação, enganos, com falsos ensinamentos e confusão espiritual se dão por simples ignorância da verdade. Quantas pessoas, por não conhecerem a palavra, andam escravos, né, do pecado, andam escravos de Satanás, né, cometem todo tipo, né, de atos que não convêm, né, que não edificam, que não nos abençoam. E o próprio Jesus falou, né, sobre esse engano que gera mais engano, quando ele exorta os escribas e fariseus, que eram hipócritas, e os saduceus também ele confronta, que não conhecem a palavra, que deturpam a palavra, que não conhecem nem a palavra, nem o poder de Deus, e nos seus ensinos são ensinos de homens, cego guiando outro cego, né? Mas a palavra é a luz, né? É a luz do nosso caminhar, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho, né? Como diz o salmista, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, ela é importante. Então, o estudo, né, é essa busca por conhecer de verdade essa palavra, porque o conhecimento nos liberta, né? Então, olha só, essa frase aqui da Revista Cristã Evangélica sobre a importância da Bíblia. A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, né? Através desses escritores que o Senhor inspirou, né? É Deus falando como um homem, por meio de Jesus Cristo, né? É Deus falando a favor do homem, trazendo salvação, trazendo libertação. Mas é sempre Deus falando.
A Bíblia é o único livro cujo autor está presente quando se lê. Então, Deus está presente quando a gente medita nessa palavra e estuda essa palavra. A Bíblia é o único livro que pode, de fato, transformar a nossa vida. Glória a Deus. Sobre o estudo da palavra, Richard Foster vai dizer também que existem 4 passos importantes nessa disciplina. O primeiro deles, né, é a repetição. Né? A repetição é uma forma de canalizar a mente de modo regular numa direção específica, firmando assim hábitos de pensamento que podem mudar o comportamento. Então, a repetição é quando a gente lê o texto, lê mais uma vez, né? Porque a gente está canalizando a mente, né, de maneira regular nessa direção, né, de entender aquele texto. Então, é um hábito importante, é um passo importante nessa prática do estudo bíblico. Também tem a ver com a própria memorização. Então, às vezes, a gente repete para entender melhor o que está ali, repete para buscar memorizar, para guardar aquele texto, para a gente não esquecer aquele texto. Então, a repetição faz parte do processo de ensino, né? De aprendizado. Então, o estudo, para quem quer estudar de verdade, tem que aprender a exercitar essa repetição, essa memorização, né? O segundo passo, também importante, que caminha junto, né, com a repetição, é a concentração, né? Então, a gente precisa se concentrar a mente naquilo ali, centralizar a mente, né, para aprender. Então, a concentração prende a atenção na coisa que está sendo estudada. Então, se a gente não se concentrar, a gente não vai conseguir aprender muita coisa. Então, é preciso também desenvolver esse passo na disciplina do estudo. O terceiro passo é a compreensão. Então, eu me concentro, eu repito na leitura daquele texto, que eu quero compreender. Então, esse passo é um terceiro passo, mas que caminha junto, né? Eu estou exercitando, buscando compreender aquele texto. Então, é preciso eu entender o que o texto está sendo dito, né? Então, a compreensão leva à introspecção e ao discernimento. Quando a gente compreende, a gente discerne, a gente entende, né? E a compreensão provê a base para uma verdadeira percepção da realidade. Então, é aquela verdade que a gente aprende, aquela revelação, né, de Deus que está ali e que traz a iluminação ao nosso entendimento. A gente entende de verdade, a gente compreende, uau, aquilo ali, né, aquieta o nosso coração, aquilo muda a nossa percepção, aquilo faz a gente entender melhor sobre Deus, seus modos de agir. Então, isso é maravilhoso, né, em quem estuda, né, chegar à verdadeira compreensão, né, da palavra do Senhor. E um quarto passo, né, que todos esses passos estão atrelados, né, e o quarto passo é a reflexão, né? Embora a compreensão defina o que estamos estudando, a reflexão determina a sua importância. Então, é quando a gente procura refletir, buscando pensar o que esse texto tem a ver para a minha vida, como eu vou praticar esse texto, que também tem a ver com a própria meditação. Ver como essas duas disciplinas se entrelaçam muitas vezes, né? Nem sempre a gente consegue fazer uma total diferença entre estudo e meditação, porque elas são extremamente próximas, né? Porque são baseadas na palavra de Deus. E muitas vezes quantas vezes eu fui meditar num texto, mas eu gostei tanto daquele texto que eu digo, eu vou estudar mais a fundo. E quantas vezes eu estava estudando a fundo um texto e eu parei e comecei a meditar nele, comecei a ouvir a voz de Deus, né? Então, são disciplinas muito próximas e muitas vezes elas estão até caminhando juntas, né? E uma precisa da outra, né? Então, por isso que também a gente colocou junto, né, essas duas disciplinas para a gente estudar hoje, né? Ok? Eu estou perto de encerrar esse estudo, estou bem pertinho. Agora, para encerrar, né, esse estudo, existem 3 regras extrínsecas para um bom estudo. 3 regras que estão assim fora da Bíblia, vamos dizer assim, fora do texto, mas são 3 regras que também são boas, né, para que a gente consiga
né, ter um bom estudo, né? Então, olha só que interessante, Richard Foster vai dizer, uma dessas regras é a nossa experiência, né? Então, uma coisa é eu ler o livro de Jó, se a minha vida está tudo bem, tudo beleza, nunca tive nenhum drama sério na minha vida. Outra coisa é você ler o livro de Jó, você tendo passado por alguma perda importante, por alguma situação que você não entende porque você passou por aquilo, né? Então, a tua experiência é, faz você ler e estudar a palavra de maneira diferente, né? Se você experimentou um consolo nessa palavra, né, e você estava angustiado, né, e essa palavra trouxe uma experiência a você, essa palavra agora toca você de maneira diferente, né? Se você, por exemplo, é pai ou mãe, né, quando você for ler aqueles textos que falam, né, sobre ensinar o teu filho no caminho que deve andar, a tua experiência vai te fazer ler de maneira diferente, né? Porque você tem uma experiência naquele assunto, ou então é um assunto que encaixa com o que você precisa ouvir, com aquela teu momento que está vivendo. Então a experiência, né, ela fala muito alto quando a gente está lendo um texto que tem tudo a ver com aquilo que eu já experimentei, eu estou passando hoje, né? Então ela fortalece ainda mais o estudo, né? Uma segunda regra extrínseca, né, para um bom estudo é a leitura de outros livros. Por exemplo, como é importante ler o Antigo Testamento para entender o Novo, entende? Como é importante entender o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, a Lei de Moisés, para entender livros importantes do Novo Testamento, como Romanos, Hebreus, né, por exemplo, Levítico, né, é fundamental para entender o livro de Hebreus, né? Então, ou então, se eu desejo ler, por exemplo, um comentário bíblico, um dicionário bíblico, e ajuda no meu estudo aprofundado daquele texto da Bíblia, né? Ou então, quando eu leio algum livro, né, cristão que fale sobre finanças, né, que aplique a palavra de Deus. Então, isso também é algo extrínseco, né, da Bíblia, mas que também é secundário, claro, mas nos ajuda a um melhor entendimento, né, do texto sagrado, né, da Bíblia. Então, a leitura de outros livros é uma boa regra extrínseca para um estudo melhor, né? E a terceira regra é o estudo em grupo. Como a gente aprende, né, quando a gente estuda juntos, né, um texto bíblico, quando a gente aplica junto o texto bíblico num pequeno grupo, numa escola bíblica, ou em família, ou então numa sala de aula, num seminário teológico, porque enriquece demais, né, o estudo, né, da palavra de Deus, né, porque a gente troca as experiências, troca o entendimento, um ajuda o outro a entender aquele texto. Uma vez a gente fez um retiro com a liderança na igreja, né? E a gente fez um tempo, uma dinâmica, em que a gente, cada um, né, teve um tempo a sós com Deus no mesmo texto bíblico, e a ideia era você ter um tempo a sós com Deus, mais ou menos uns 20 minutos, e depois a gente se juntou, todo mundo, e cada um foi trazendo o que aquele texto lhe ensinou, o que você meditou naquele texto. Foi incrível como surgiram tantas coisas, né? Tantas experiências, tantos testemunhos, tantas coisas que cada um viu uma cena do texto, um momento, uma palavra que chamou sua atenção e foi tão rico quando cada um trouxe a sua experiência, né? Okay? Então, a palavra de Deus ela é poderosa. Como diz o salmista, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E Paulo falando a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é tão importante para nós, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa uma boa vida espiritual, uma vida avivada, é uma vida na palavra de Deus. Quando vamos à Escritura, vamos para ser transformados.
e não simplesmente para acumular informações, entende? Nós vamos porque nós precisamos dessa palavra, é o nosso alimento, é a nossa regra de fé e prática, porque eu quero agradar ao Senhor que eu sigo, porque eu quero ser instrumento dessa palavra, né? Então, para conversar, encerrando, né, esse estudo, só que o tempo já está um pouco avançado, não vai dar para a gente falar muita coisa, né? Mas se alguém quiser comentar alguma coisa que seja rápido, né? Você concorda que o estudo aprofundado da palavra demanda humildade de cada um de nós e também nos torna mais humildes? Ou deveria, né? Nem todo mundo fica humilde, mas deveria. Quanto mais a gente aprende essa palavra, mais ela nos transforma, mais ela nos leva a uma dependência do Senhor, a uma humilhação diante de Deus, né? Então, e também para eu estudar, meditar na palavra e estudar com regularidade, com profundidade, eu preciso ser humilde, eu preciso, né, ter aquele coração desejoso de aprender, digo, Senhor, eu preciso aprender mais de Ti, eu preciso desse alimento, dessa palavra. Então, humildade é fundamental. E a segunda pergunta é, como estaria a sua vida espiritual se você decidisse dedicar à meditação e ao estudo bíblico somente 10% do tempo que você dedica com a sua maior ocupação diária? Então, por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia. Então, imagine você dedicar 10% desse tempo para meditar e orar. Vai dar quanto tempo? Vai dar Uma hora e vinte. menos, vai dar menos de uma hora, não? Não, 8 uma hora e horas. 20. Não, 8 80 horas. minutos. Não, 80 minutos, não? não. 8 horas. Se fosse 10 horas, 10% seria de uma 8. hora. Se fosse 10 horas, 10% é uma hora. 8 Não, horas 10%. dá menos. Não é isso? Vamos ver quem é bom de Então, a matemática aí. gente deveria calcular, É, se são 8 horas, são ó. Vamos pegar 480 minutos. 60 Então, são minutos 48 vezes minutos. 8. Pronto. 48 minutos. É isso aí. 48 minutos. Né? Será que é muito? Quem dorme aí também 8 horas por dia? 48 minutos. Né? Se você pegasse por dia, com certeza faz toda a diferença. Né? Alguém comentar? A gente dá espaço aos alunos. Senão a gente começa a contar nossas experiências. Todo mundo está aqui, Aula né? fica. Ninguém me abandonou, não. Eu sei que o tempo está avançado, então não dá para muita coisa. Mas se alguém tem algo que tem que falar, fale, por favor. É bem rápido. Tem duas circunstâncias. Sim. Quando você vai pregar, você se prepara e está dominando o assunto, você tem realmente segurança. Uhum. Tem outra situação que você não domina. Mas tanto quanto você está domina o assunto, você tem que ser humilde. Verdade. Quando, e independentemente, eu não domino o assunto, eu preciso do Senhor, eu oro. Mas Uhum. nessas duas circunstâncias, você tem que ser humilde. É verdade. Então, e eu presto muita atenção para isso. O assunto do domingo passado eu estava dominando um pouco. Uhum. E a gente, quando geralmente domina, está bem à vontade, a gente tem que ter muito cuidado de não tirar o lugar de Deus, né? Uhum. Então, isso aí é muito sério. Isso aí, mesmo eu dominando o assunto, mesmo eu tendo aquela retórica, aquela forma de falar, Uhum. o público, mas quem tem que ter realmente, eu tenho muita preocupação com isso, O da coração é importante, né? A motivação, né? Interior, né? A dependência do Senhor, né? dependência do Senhor. Senhor, eu, então, geralmente, quando você prega, depois da pregação vem um bocado de coisa, não sei se vocês sentem isso. Uhum. Depois da pregação vem um Uhum. bocado de questionamento. Uhum. Então, mas aí o Senhor entrega para o Senhor. Eu aprendi a não ficar me questionando mais, e Senhor,
Foi, eu, me, eu busquei, eu estudei, o Senhor sabe todas as coisas. Foi isso. E uma questão assim que você falou, né? É que assim é difícil se você tem uma prática de leitura bíblica, no sentido, né, de meditar e estudar, e você não ter vida de oração, é quase impossível, porque uma coisa puxa a outra, né? É uma disciplina puxa a outra. Quanto mais você busca a palavra de Deus, mais ela te leva a ter um desejo de orar, de conversar com Deus e de louvar também, de adorar. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, quando você vai se preparar para um estudo, né, seja num pequeno grupo, na escola bíblica ou para um sermão, é difícil entender um pastor que só se prepara para trazer aquele estudo, aquela pregação, né, mas não teve nenhum tempo para orar e adorar. É difícil entender, porque a própria busca na palavra de Deus nos impulsiona para isso, né? Uma coisa puxa a outra, né? Porque a gente é impulsionado É um mesmo, fato, né? A conversar com Deus, a orar, a se derramar diante do Senhor, né? é um fato Maurício. importante que eu tenho vivenciado, até comentei com o Alexandre hoje mais cedo, Uhum. e nos dias que eu sou mais sensível, que estou mais propenso, orientado para a palavra de Deus, são os dias que Deus mais me trata. São Sim. dias que eu dou abertura para Deus me tratar mais. Então, Amém. respondendo à primeira pergunta aqui, quando eu sou mais sensível, estou mais humilde, estou mais Uhum. sedento da palavra de Deus, eu chego realmente ao trono dele com, com mais reverência, com mais temor, Uhum. são os dias que o meu estudo é mais aprofundado. Parece que Verdade. consigo descer mais na graça de Deus e consigo entender mais a palavra dele. Então, Amém. se a gente não está disposta a entender a palavra, ou a gente está com a cabeça em outro lugar, ou não está sensível o suficiente, o estudo vai ser uma simples leitura. A É, gente não vai aproveitar quanto poderia aproveitar se fosse mais sensível. sim, verdade. Amém. Então vamos lá. Vamos pro Zé Carlos ia falar alguma coisa? É uma ilustração do pastor Exaltino, ele já faleceu. Eu tenho vários Uhum. livros dele, eu considero ele um Uhum. grande pregador. Sim. Ele falou, rapidinho, que ele era acostumado a pregar para muita gente, quase Uhum. 1.000 pessoas. Mas ele foi convidado para pregar uma congregação, tinha mais ou menos 30 pessoas. Mas ele se preparou, Deus mandou ele se preparar muito bem. E ele se preparou muito. Uhum. Aí ele pregou no final do culto. Veio uma pessoa, visitante, ela disse, agradeceu, porque ela disse que depois daquele culto ela ia tirar a própria vida dela. Por Olha causa daquela só. mensagem, ele, ela não, ela mudou a decisão de tirar a vida Nossa, dela. Glória a Interessante. Deus. nossa, Aí a conclusão amém. dele é o seguinte: se você vai pregar para 1.000 pessoas ou para 30, você tem que se preparar da mesma forma. E Deus chamou ele, deu uma chamada nele para ele se preparar bem para essa Uhum. mensagem que ele ia pregar para 30 pessoas. Glória a Deus. A palavra de Talvez Deus é poderosa, é fundamental para nossas vidas. Sem ela, nós não somos nada, né? Não vamos para canto Amém. nenhum, né? Não podemos fazer nada. Glória a Deus. Ok, nossa hora está bem avançada. Deixa eu ir para as partes finais da nossa aula, que são muito importantes. Então, esse aqui é o nosso artigo, né, de reflexão. É um artigo meu, cujo tema, né, é a palavra que transforma vidas, tem tudo a ver com o que a gente viu hoje. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que a gente acabou de ler, né, a importância da escritura, né, de Deus, inspirada por Deus e útil. Então, qual a importância que você tem dado ao estudo da palavra de Deus? Você já parou para refletir em questões como estas? Por que a Bíblia chama a atenção da humanidade, apesar de ser uma obra tão antiga? Por que a Bíblia tem sido a obra mais lida no mundo, e tem marcado profundamente a história humana, ultrapassando os séculos? A Bíblia é um tesouro precioso para nós cristãos.
A Bíblia é o único livro que nos ensina o caminho para a salvação, para a reconciliação com Deus e o crescimento espiritual. Para ler a Bíblia, em um ano é preciso ler apenas 4 capítulos por dia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos seres humanos. É o livro que tem autoridade para iluminar nosso caminho espiritual e nos guiar na verdade. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1, 20 e 21. Segundo Barnett, apenas a Bíblia pode nos informar com autoridade e confiança a respeito do futuro. Muitos estudam horóscopos, procuram o ocultismo, tentando descobrir o futuro, mas o melhor que o homem pode oferecer é a especulação, enquanto que a Bíblia oferece a revelação do Deus verdadeiro. A Bíblia é o único livro que pode, de fato, transformar a nossa vida, pois a Bíblia é o único livro cujo autor está presente quando se lê. Portanto, aproveite as oportunidades de aprendizado, aprofunde no estudo e na meditação da palavra e cresça em obediência a Deus. Os frutos serão para o presente e a eternidade. Amém? Então, olha só, não existe essa história de avivamento sem a palavra de Deus, né? Todo avivamento, ela é decorrente da palavra de Deus ou nos leva a uma profundidade na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é poderosa, né? Então, nós precisamos da palavra de Deus para viver com o Senhor e viver o avivamento do Senhor. A ilustração de hoje, um navio estava em viagem. O capitão, que era ateu, queria convencer os marinheiros de que Deus não existia. Um dia, o capitão olhou o céu com um binóculo em mãos e disse a um jovem cristão presente entre os tripulantes: "Acabei de olhar todo o céu, mas nada vi do seu Deus." Então, prontamente, o cristão lhe respondeu: "Isso não me admira, capitão. A minha Bíblia diz que só os puros de coração verão a Deus." Amém? Glória a Deus. Atitude correta, né? Daqueles que de fato anseiam pelo Senhor, que vão conhecê-lo. A ferramenta de hoje tem tudo a ver com esse tema de meditação e estudo da palavra. Então, são algumas orientações para usarmos, primeiro, na meditação bíblica, tá? Então, essa ferramenta é algo para a gente colocar em prática a nossa meditação, nosso tempo a sós com Deus. Ou seja, toda vez que você lê um trecho da Bíblia, procure aplicar a sua vida buscando responder, não é, alguma pergunta prática para a sua vida que aquele texto, de alguma forma, está trazendo para você. Porque cada texto vai ter algo em particular. Então, de acordo com o texto que você está lendo, você vai procurar responder alguma dessas perguntas, né? Por exemplo, esse texto que eu li tem algum pecado para eu confessar? Se não tiver, então não vou meditar nesse aspecto. Agora, pode ser que alguma outra dessas perguntas tenha a ver com o texto que eu acabei de ler, né, no Tempo a Sós com Deus. E aí, se tiver, né, tem alguma atitude que eu preciso mudar? Esse texto nos leva a meditar em alguma atitude que eu preciso mudar? Ou, né, esse texto tem alguma promessa bíblica que eu devo guardar? Né? Esse texto, por acaso, tem algum exemplo que eu devo seguir ou um exemplo que eu devo evitar? Nos textos narrativos, né, vão ter vários personagens, várias situações. Tem bons exemplos e maus exemplos. Então, na hora de meditar, eu preciso pensar nisso, né? Esse texto, por acaso, me leva a algum motivo de louvor a Deus ou algum motivo de gratidão a Deus? Outra perguntinha. Esse texto, por acaso, tem algum mandamento que eu devo obedecer? Esse texto tem alguma oração que eu me leva a fazer a Deus a partir desse texto? Esse texto tem alguma verdade que eu preciso aprender de tal forma que as mentiras saiam da minha vida, do meu pensamento? Também, outra pergunta tem algum erro que eu devo evitar,
né, que foi dito aqui por Paulo, alguma situação, algum pecado, algum erro que eu devo evitar, né? Entende? Então, são perguntas assim que nos ajudam a meditar no texto que a gente está lendo, buscando aplicar a nossa vida, tá? Então, aqui é só uma dica, né, de perguntas como ferramentas para o nosso tempo a sós com Deus. Agora, em relação ao estudo bíblico, então, aqui também tem mais algumas dicas que a gente apresenta aqui nessa ferramenta de hoje. Ou seja, uma pergunta que eu preciso fazer, né, antes de ter um momento de estudo bíblico profundo é: o que eu vou estudar? E aí, uma das questões para a gente pensar é: comece por sua necessidade, né? Eu sei que nós que pregamos, que lideramos, né, nós temos sempre algo a estudar, porque a gente precisa ensinar algo, né, para nossas ovelhas, nossos discípulos. E aí a gente tem que pensar nas necessidades deles. Mas, pensando no estudo bíblico, porque eu quero aprender mais algo, não pensando em ensinar os outros, mas pensando em eu aprender algo mais profundamente, a ideia é: comece por algo que é uma necessidade sua hoje. Então, que tal estudar alguma coisa que você precise aprender mais, né? Aí você vai estudar. Uma outra dica é: comece lendo livros menores. Quem não está habituado a ler livros grandes, né? Sejam eles bíblicos ou livros cristãos, comece lendo os menores, porque eles vão te estimular a ler os maiores. Outra dica em relação ao estudo bíblico é: faça anotações. Marque, como eu falei para vocês, ó, fazer marcação, ou então fichamento, né, que é você colocar em algum lugar, escrever em algum lugar os pontos principais daquele texto, daquele estudo, tanto bíblico ou de algum livro, né, que você está lendo, né? É importante fazer anotações, né, ou então marcar aqueles momentos do trecho, né, que são mais interessantes, mais importantes, que você vai depois querer voltar nele, entende? Então, isso é uma dica importante para quem está estudando, né? Um outro ponto é: leia livros devocionais e também livros clássicos, né? Porque nos ajuda, né, também nesse processo de entendimento bíblico e de reflexão bíblica, né? Não leia só os livros que estão na moda, né? Leia devocionais e leia os clássicos. E uma quinta e última orientação para o estudo bíblico, são coisas bem práticas, né? A ferramenta é algo prático, leia sempre a Bíblia toda, né? Isso é importante, tanto para meditar como para estudar. Se você já leu toda, terminou, comece de novo, não deixe de ler, de estudar e de meditar na palavra. Esse livro é o mais importante da nossa vida. Terminou, leia de novo. Leia, você pode também usar a Bíblia em áudio, tá aí a dica, né? Eu já fiz uma leitura bíblica anual por meio do aplicativo no celular que tem em áudio. E aí eu seguia em áudio a leitura bíblica. Ou então, leu numa versão, leia depois em outra versão. Use traduções diferentes da Bíblia, né? E, em relação a seguir um plano de leitura bíblica, existem várias opções. Então, você pode, por exemplo, começar do Antigo e ir até o Novo. É só ir livro por livro e você escolhe a quantidade de capítulos que você quer ler, né? Agora, se for um plano anual, a dica é: leia 4 capítulos por dia. Mas se você não tem pressa de acabar, então apenas vá lendo, né? Eu, ultimamente, não estou seguindo um plano, né? Eu estou lendo a Bíblia do Antigo até o Novo, e aí, quando eu paro, eu uso esse marca-texto bem aqui, ó. Eu apenas coloco, ela está onde eu parei. Então, todo dia é só eu pegar aqui, ó, e abrir, está no lugar certinho que eu parei, né? Então, essa é uma forma de ler. Também existe plano de leitura bíblica, que é muito fácil a gente conseguir isso na internet, basta a gente colocar no Google que vai aparecer. Plano Bíblico Anual, com trechos do Antigo e do Novo Testamento. Tem essa opção também, que você lê 1 ou 2 capítulos de cada testamento, né, ao mesmo tempo.
Esse é muito interessante também de ler, né? Também você pode ler do novo para o velho, tá? Do antigo. Começa pelo novo, a gente indica sempre isso para o novo convertido. Leia primeiro o novo, que vai ser mais fácil o entendimento, né? Pode ser assim também, começa pelo novo e depois vai para o antigo, tá? E também tem a leitura bíblica cronológica, também tem um plano anual com leitura bíblica cronológica por momento que aconteceu, né? Muito interessante a leitura. Maurício está dizendo, eu li a Bíblia na linguagem de hoje, agora estou na Almeida. A próxima vai ser a cronológica, e a italiana e a Bíblia em inglês. Uau! Para quem pode, né? Estão na fila. Boa. Okay? Então, a ferramenta de hoje é isso, é lembrar que você precisa meditar e estudar a palavra de Deus. E aqui tá algumas dicas boas para colocar isso em prática, tá bom? A dica de livro, são 3 livros que também tem tudo a ver com o que a gente viu hoje, né? Cura pela Palavra, de Marcelo Aguiar. É muito interessante, né? Porque nós temos algumas questões do nosso interior que precisam ser tratados, restaurados, baseado em alguns personagens bíblicos, né? Esse livro Cura pela Palavra, fantástico. Esse de John Stott, né? É uma dica, né, sobre fundamentos bíblicos, né? Que a gente precisa, né, daquilo que a gente crê. Tem vários livros, né, de ótimos autores, né, que falam dos fundamentos, da razão da nossa fé. Um desses é esse, John Stott, Firmados na Fé. Excelente para que a gente, de fato, saiba que a gente crê, o que a gente que firma a nossa fé, né, na palavra de Deus. E esse outro, de Gordon Fee e Douglas Stuart, é um clássico que todo aluno de teologia lê, é obrigado a ler. Então, mesmo que você não seja aluno de teologia, é uma ótima dica de livro, é um livro fácil de ler, porque esse Entendes o que Lês, né? Porque ele justamente vai falar dos tipos dos blocos, né, de literatura que há na Bíblia. Então, existem os livros que são os narrativos. Como se estuda o livro narrativo? Como se estuda e medita neles? Como se estuda e medita num livro profético? Né? Porque tem vários livros do bloco profecia. Os livros de sabedoria, os evangelhos, né? As cartas, então, os apocalípticos. Então, ele dá todas as dicas para que a gente não se embaralhe, né? Não bagunce a nossa mente e a gente saiba tanto meditar e estudar na palavra de Deus de acordo com o tipo de literatura do livro da Bíblia, tá? Então, excelente também essa dica. Se você tiver que escolher um desses 3, escolha Entendes o que Lês, porque vai te ajudar a ter uma melhor vida devocional e estudo bíblico. Dica de filme. Hoje são 4 filmes, né, muito conhecidos, né, mas para quem já viu, vê de novo. Para quem não viu, não sabe o que está perdendo, né, inclusive para indicar para outras pessoas. E esses filmes, além de serem ótimos para nos ajudar a saber se posicionar no mundo de hoje, né, biblicamente, mas também serve, né, para material evangelístico, né, daqueles que precisam conhecer esse Deus que está vivo, né, ele não está morto. Então, Deus não está morto. Hoje já tem até o 4º filme, e eu assisti bem recente o 4º filme, né, que é o próximo capítulo. Deus não está morto, o próximo capítulo. Fantástico. Cada filme é precioso demais. E é um filme para assistir em família, na célula, né? Na igreja, com a pessoa que você quer ganhar para Jesus. Um filme maravilhoso, cada um deles. E, por fim, né, a dica de vídeo de hoje também é uma dica maravilhosa, né, que é esse vídeo de Douglas Gonçalves, do Ministério Jesuscope, né, Como Orar a Palavra. É um vídeo de 40 minutos, em que ele ensina e coloca em prática, né, como orar a palavra. Você selecionar um texto da Bíblia
e você lê um versículo e ora o que tem naquele versículo, o conteúdo daquele versículo. E aí você pode fazer isso também com sua família ou na célula, né? Essa prática de orar a palavra. Cada um que lê um versículo vai orar aquele versículo que leu. Lê e ora em seguida. Aí outro lê o outro versículo e ora aquele versículo. E fantástico é esse ensino, e tão simples, né? Nós fizemos recentemente aqui em casa, no culto doméstico, nós escolhemos um salmo e a gente fez aqui em casa, somos 4, né? Cada um pegou um versículo e ia ler e orar. E, assim, foi um tempo que passou tão rápido e foi uma experiência mesmo com Deus, na palavra e em oração. Então, tá aí a dica maravilhosa de vídeo, né, da aula de hoje. Glória a Deus!